pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Advogando Ideias. E hoje a gente vai falar de um tema que você provavelmente já ouviu falar por aí, dano moral. E estamos aqui com as nossas advogadas, doutora Gabriele e doutora Larissa, para desmistificar esse tema. E para isso, então, vamos começar com o conceito. O que é dano moral? Oi, Ana, muito obrigada novamente pelo convite. A gente está aqui para trazer um pouco para o público sobre o que é o dano moral. E um conceito simples, uma forma simples da gente explicar é que o dano moral, ele é aquele dano, né, que é causado por um ato ilícito, né, uma conduta geralmente humana, que gera um dano, uma lesão a um direito de personalidade. E aí, o que a gente poderia definir como direito de personalidade? Que é ofensa à liberdade, à honra, às vezes ao direito de ir e vir. A reputação, A né? reputação. A gente tem também um conceito que ele é recente, que às vezes é a lesão ao tempo útil da pessoa, né? Na esfera do direito do consumidor. Mas, simplificando, é um ato ilícito que gera uma lesão aos direitos de personalidade. Aí podendo ser tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, como a gente vai expor mais pra frente. Olá, Ana. É um prazer novamente estar aqui. O conceito de dano moral, como bem ponderado a doutora Gabriele, e não precisa ser, né, necessariamente um prejuízo financeiro, mas aquilo que afeta a integridade, isso, né? O psicológico. Um sofrimento, uma humilhação. Então, se a pessoa passa por um constrangimento, é grave. Sim, isso é muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas achando que para ter dano moral tem que ter um prejuízo financeiro. E na verdade não, né? Até em alguma ação que eu estava fazendo, eu cheguei a pesquisar sobre isso e eu vi que antigamente era assim, que o dano moral só vinha se tinha um prejuízo patrimonial, financeiro. E até acho que foi o Pontes de Miranda, né, algum julgado, ou em alguma, que ele falou, que ele criticou esse conceito, né? Ele criticou, como assim? Que justiça é essa que só define dano moral quando tem um dano material? Então, assim, o dano moral não tá só no patrimônio, tá principalmente na nossa honra, na nossa reputação, na nossa dignidade, como as doutoras aqui falaram. Até porque a gente consegue, né, diferenciar. Porque existe aí previsões legais de indenização para danos que são efetivamente materiais, né? Que aí a gente tem o dano material propriamente dito. Então, aí é necessário só a gente pontuar essa questão, que tem essa diferença, né? Que o dano moral, aí já vem no nome, né? Moral, né? Afeta aí o psíquico, o psicológico, né? É algo que ultrapasse o mero aborrecimento. Sim, e o conceito tá aí, né? Mas a gente vê que no processo, né, na prática, é muito difícil a gente distinguir o que vai dar dano moral, né, e o que não vai. Tanto que às vezes a gente joga ali e o juiz fala, não, isso aí é mero aborrecimento. Então, assim, a gente não tem Critérios, né? Um checklist para ir depende de onde da vara, depende do juiz que julga, depende do entendimento dele, aí depende depois no segundo grau dos julgadores, né? Então, assim, eu sinto, pelo menos como advogada, que a gente fica numa corda bamba, assim, será que vai dar dano moral? Então, o conceito tá ali, mas a definição cada um dá de um jeito, né? É que eu acho que a gente não tem, na realidade, assim, a gente não tem um rol taxativo. Isso, não. Então, por exemplo, coisa X vai causar o dano moral. Existem aí critérios, né, que o julgador ele pode se balizar na hora de definir se aquela questão levada a juízo é o dano moral, né? É que no direito a gente tem muita questão de que tudo é analisado caso a caso. Tudo vai depender ali tanto da questão fática, como também das provas que a gente traz para o processo. Mas não existe um rol taxativo, mas eu acho que a jurisprudência, ela consegue balizar a gente, isso. Né? Naquilo que pode ser considerado dano moral ou não. O que a gente tem aí é um
um conceito, né? Que o dano moral, o que é? É um dano causado por um ato ilícito, por uma conduta humana, tendo que ter ali o nexo causal, né? A gente tem que ter ali uma relação direta entre causa e efeito, né? A conduta tal gerou esse efeito que é uma lesão, né? A gente não consegue realmente sentar com o cliente, ele trazer a situação e a gente falar, ó, isso aqui é dano moral, é certeza, né? Até porque não existe esse negócio de... Sempre digo para os meus clientes, não existe esse negócio de causa-ganha. Tudo vai depender do caso a caso e das provas que a gente tem para o processo. Mas eu acredito que a jurisprudência, ela já auxilia a gente a pelo menos saber se a gente pode apresentar aquele pedido, né? Se a gente pode pleitear. Porque tem coisas que a gente já sabe que não, né? Tem coisas que a gente já, analisando o caso, a gente consegue dizer para o cliente, olha, isso aqui, o judiciário não vai poder te socorrer nessa situação, mas é que a gente tem uma margem para discussão, a gente tem a jurisprudência, né? O que você tem de prova. Então, eu concordo, né, com a doutora de que a gente não tem, assim... um rol taxativo, né? Algo que traga explicitamente, ó, coisa tal vai dar o dano moral. A não ser para as questões que tem o dano moral em ré ipsa, né? Que a gente pode até discutir mais para frente, mas realmente essa questão aí fica muito da análise do julgador, né? Mas lógico que ele vai se basear aí nos critérios que a legislação traz, né, que são os requisitos para os danos morais. Até porque a ofensa, às vezes, para mim, gera um constrangimento que extrapola ali o convívio social, mas às vezes para outra pessoa não, né? Então é muito subjetiva a questão do dano moral. Até porque, vamos usar de exemplo, assim, no direito do consumidor, quando um voo é cancelado. Todo voo que for cancelado vai gerar o dano moral, né? Então, assim, nem sempre. Então, não é uma situação que, assim, é regra. Sempre vai ser desse jeito, é obrigatório. Então, vamos analisar esse cancelamento do seu voo. Quais foram os efeitos que ele trouxe? Você perdeu um compromisso profissional? Você perdeu um compromisso pessoal? Por que esse voo foi cancelado? Uma oportunidade, né, de emprego. Uma oportunidade de emprego. Valiosa. Isso. O seu voo foi cancelado por qual motivo? Você foi avisado com antecedência? Então, assim, tem todas essas questões que tem que ser analisadas, né? E, por exemplo, se de fato houve o atraso, eles te deram um suporte lá ou não? Isso. Quantas horas de atraso? 2 horas? 12 horas? Isso. Eu acho que aí a gente pode até entrar no in re ipsa, que você falou, que a doutora falou, porque é bem pontual nesses casos de voo, né, de atraso de voo. Uhum. Então, o que seria esse dano moral? Em ré ipsa? Isso. O dano moral em ré ipsa é aquele dano moral que ele é presumido, né? Porque quando a gente vai analisar se existe ou não dano moral, o que a gente analisa? Se existe o ato ilícito, né, ou a conduta que gerou a lesão. Aí a gente analisa também se tem o nexo causal, que é a relação direta entre causa e efeito, e se existe realmente a lesão a um direito da personalidade. Então, o dano moral em ré ipsa, é o dano moral presumido, você já vai definir que existe o dano moral pela própria existência da conduta, né, ou do ato ilícito, né? Então, a gente vê muito esse tipo de dano moral no direito do consumidor. Sim. Porque no direito do consumidor, a gente já presume de uma forma geral, na maioria das situações, que uma falha na prestação de serviço pode gerar aí o dano moral. Então, no direito do consumidor, um exemplo é quando você é negativado indevidamente, quando o seu nome ele é lançado nos órgãos de restrição ao crédito, né? Por exemplo, você paga uma conta e aí essa conta ela é negativada. Isso aí já é um dano moral presumido, né? Aí a questão que vai ficar mais para análise do julgador vai ser, às vezes, na questão do valor do dano moral.
Porque o próprio ato ali de você negativar indevidamente o nome da pessoa já vai te gerar ali o direito a ser indenizado, a ser reparado. Por quê? Porque a gente entende que o crédito, ele entra aí na esfera do direito da personalidade, que é o direito do nome, né? O direito de ter um bom nome na praça. E hoje em dia não se faz nada sem crédito. Então, uma compra simples, às vezes no supermercado, ou às vezes você precisa fazer um financiamento. Então, já se entende que esse dano moral ele vai ser presumido. Um exemplo ainda no Código de Defesa do Consumidor é, por exemplo, você parcelar a dívida e a empresa ela não tira ali seu nome da negativação. Isso também gera um dano moral, presumido, né? Porque quando você parcela o seu débito, as empresas ela têm 5 dias para retirada do nome. Se isso não acontece dentro desse prazo, é lógico que a gente vai olhar questões também de razoabilidade, né? Porque às vezes, vamos lá, 6 dias, né? Aí também, né? A gente também tem que agir com, né? E até, para quem tá assistindo entender, né? Esse dano moral em re ipsa que a gente citou aqui, é esse dano, como a doutora ponderou, que é presumido. Então, a gente não precisa ali provar o prejuízo. Que a parte teve um prejuízo financeiro, que teve um prejuízo moral. Então, ele já é presumido. Até um exemplo que a gente usa muito é quando o plano de saúde nega algum atendimento de urgência. Então, assim, a gente não precisa provar que aquilo afetou a integridade daquela pessoa, né? Já é presumido. E é diferente do dano moral cotidiano que a gente fala, né? Esse a gente tem que sempre provar o prejuízo. Então, é isso que a gente tenta explicar sempre para os clientes, que às vezes eles vêm e eles falam assim, eu quero pedir dano moral, eu quero um dano moral. Tá, então traz pra gente provas do prejuízo que você teve. Qual foi o prejuízo? Porque não adianta só a gente pedir o dano moral. Né? Na maioria dos casos, ele não é presumido. A gente tem que provar o dano que aquela pessoa sofreu, né? O que se vê bastante aí é a questão das ofensas por meio de internet, da rede social, né? Às vezes a pessoa escreve, coloca a foto da pessoa, isso aí é um dano. Agora, uma indireta, a pessoa traz, olha, tá vendo? Mas e aí? Tá o seu nome ali? Como que você sabe que é pra você? Então, essa pessoa que se sente ofendida, às vezes nem pra ela e ela quer exigir um dano moral. Então, publicações em redes sociais também, a gente tem que ponderar aí pra ver a aplicabilidade do dano. Isso, e aí, né, entrando no que a doutora falou da questão do prejuízo, né? E voltando pro exemplo aí dos voos, né? Do cancelamento de voo. A gente teve, né, um caso aqui no escritório de que o voo do nosso cliente foi cancelado, né? E ele teve que fazer o restante da viagem de ônibus. E aí você pensa, né? A pessoa, ela conseguiu fazer a viagem. Então, aonde estaria aí o prejuízo? O prejuízo está aí na perda do tempo útil dela. Né? Que antes um voo que ia ser de 4 horas, né? Uma viagem que ia ter uma duração de 4 horas, teve uma duração de 12 horas. Né? Então, além de ter tido a falha na prestação de serviço, qual foi? Que você contratou, você comprou uma passagem de avião, você contratou a viagem na modalidade que era o voo comercial e você teve que fazê-la de ônibus. Então, aí já é uma quebra contratual. A falha, então aí a gente tem o ato ilícito, né? E aí a gente tem o prejuízo, que foi a questão de que a pessoa teve a perda do tempo útil dela, além do desconforto, porque era uma pista que não era iluminada, muito esburacada, né? A pessoa, ela tinha bastante náusea, por isso que ela optou pelo voo. Então aí a gente consegue definir pela exposição dos fatos aonde que está o prejuízo, né? Porque às vezes também é muito difícil você fazer prova de uma lesão ao seu psicológico, né? Que é uma coisa que ela é subjetiva. Então, a gente tem que trazer ali, pela narração dos fatos, aonde que está esse prejuízo. Porque até mesmo, né, você falou que a gente tem que comprovar que existe, né, essa lesão. Na esfera do direito do trabalho, o dano moral,
você não precisa comprovar que existe a dor psicológica, né? Que existe o abalo psicológico. Porque o abalo psicológico, a dor psicológica, ela vai ser efeito, né? Dessa lesão. Então, na esfera do direito do trabalho, vai ser, então, esse ato ilícito que gera uma lesão a um direito de personalidade, só que aí dentro do ambiente de trabalho. Então, geralmente, entre o patrão e o empregador. Lógico que aí também engloba os prepostos, né? As pessoas com quem essa pessoa está trabalhando. Por exemplo, se a gente está diante de um caso de ofensas racistas, por exemplo, ou ofensas misóginas, que é praticado por um funcionário contra outro funcionário. Mas se você consegue provar ali que a gestão ela tinha conhecimento disso, mas não tomava as atitudes para fazer cessar aquela situação, a empresa vai ser responsabilizada, né? Então, o que a gente pode trazer aí de exemplos de atos que causam danos morais na esfera do trabalho? Atraso reiterado de salário, né? Então, aí a gente pode considerar que isso gera direito a um dano moral. Por quê? Porque a pessoa, o salário é a subsistência da pessoa, né? Então, o assédio moral, essa questão das ofensas misóginas, ofensas racistas. Então, tudo aquilo que traga uma lesão ao psicológico da vítima. Mas aí a gente pode entender essa questão aí, né? De analisar novamente o caso concreto. E o interessante do direito do trabalho também é que ele tem não é uma tabela, né? De parâmetros de valores, né? Isso. A serem definidos de dano moral. Então, assim, tem o dano moral leve, tem o dano moral moderado, tem o grave. Isso. Então, assim, já tem um parâmetro de quanto, mais ou menos, a pessoa vai receber caso seja deferido esse dano. O que não tem na esfera civil, né? Então, às vezes, na civil, a gente fica meio assim... Uma pessoa que teve o voo cancelado vai ter o mesmo valor de dano moral do que a pessoa que teve o plano de saúde, negou alguma assistência do plano de saúde. São coisas que afetam diferentes formas da dignidade, né? Uma afeta, tipo, o tempo hábil, o conforto, mas o outro afeta a saúde, né? Então, assim, são parâmetros diferentes e às vezes a pessoa vai receber o mesmo valor de dano moral. E no direito do trabalho é diferente, né? O direito do trabalho, a legislação, depois da reforma trabalhista, ela traz ali essa questão, né? O que a gente pode dizer é que, assim, o juiz, ele não precisa, em regra, ficar adstrito àquilo. É um parâmetro também para o juiz, né? Logicamente que caso ele passe, né, do valor que está ali, essa pessoa ela não vai, por exemplo, perder o direito a essa indenização. É um parâmetro ali que o juiz ele pode seguir, né? A questão, às vezes, aí que você mencionou do cancelamento do voo e o cancelamento do plano de saúde, a gente pode, às vezes, analisar aqui o efeito gerador seria o mesmo, que é o quê? Que é a falha na prestação de serviços, né? É lógico que são direitos diferentes que estão sendo tutelados, né? Igual a gente está falando, quando é do plano de saúde, a gente está falando do direito à integridade física, o direito à saúde, e aí a gente está falando, às vezes, do tempo útil, né? E como que o juiz ele pode se basear aí na hora de fixar os danos morais, né? A gente entende que a jurisprudência traz alguns critérios que ele pode analisar. Por exemplo, qual que é a natureza do dano, qual que é a extensão desse dano, né? Qual que foi o efeito que isso causou, qual que é a capacidade econômica das partes, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está falando de uma empresa que é uma empresa multinacional bilionária, por exemplo, o Facebook, né? A gente aqui também já teve casos que a gente precisou ajuizar uma ação porque um estelionatário estava utilizando a imagem de uma cliente nossa para aplicar os golpes, né? E aí, então, logicamente que o Facebook é uma empresa que
tem uma grande repercussão, é uma empresa grande, além disso, é uma empresa bilionária, uma empresa de tecnologias, então, na teoria, ela tem ali todas as condições de ter ferramentas que impediriam que isso acontecesse ou que isso perdurasse muito tempo, né? E aí, no caso, a plataforma, né, que é a Meta, ela demorou para tomar as medidas necessárias e acabou que o golpe perdurou um tempo desnecessário, né? Essa questão. Então, aí, a gente pode dizer que pode-se aplicar um dano moral um pouco maior para essa empresa, né? Então, eu acredito que a jurisprudência também auxilia muito. A gente aqui utiliza muito a jurisprudência na hora da gente colocar lá, né? Porque quando a gente traz os pedidos, né, na nossa petição, a gente já tem que dizer para o juízo qual é o valor que a gente deseja, né, de indenização. Se a gente coloca um valor que ele é muito baixo, né, ele não é o suficiente para reparar o dano, ou a gente coloca um valor muito alto, a gente fica limitado, né? Porque a gente tem a questão também que o nosso pedido, ele limita, né, aquilo que vai ser aplicado. Então, a gente também não pode pedir um valor muito baixo, mas também não pode pedir um valor muito alto, porque o enriquecimento ilícito, ele é vedado, né? Então, você tem que também buscar ali na jurisprudência, né, nas decisões anteriores sobre esse mesmo caso, ver o que foi aplicado para a gente poder se balizar, né? Saber aquilo que a gente pede e o que eu vejo, assim, pelo menos nas minhas decisões, é que os juízes, eles tentam seguir mais ou menos o parâmetro da jurisprudência. Então, aqui o que a gente vê muitas vezes é que, às vezes, no juízo de primeiro grau, o magistrado, ele é um pouco mais moderado, né? E aí, isso, aí a gente recorre, por quê? Porque o tribunal, ele aplica um valor maior, né? Então, aqui é mesmo, a gente está falando muito do caso do cancelamento do voo, que é um caso que a gente tem tratado bastante, né? A gente tem visto bastante aqui no escritório, que a jurisprudência, pelo menos no estado de São Paulo, ela vem aplicando valores que ficam por volta dos R$10 mil, né? A média. E aí aqui, né, a gente vê, às vezes, em primeiro grau, sendo aplicado valores que vão ficar entre os R$3 e os R$5 mil. Então, a gente entende que existe essa margem de discussão. Então, a gente entra com recurso para tentar majorar esses valores. Até mesmo um caso que entraria em ré ipsa, né, que é o dano moral presumido, nas situações de aposentados que indevidamente fazem empréstimos consignados, né, no nome deles. E aí a gente comprovando que não foi solicitado aquele empréstimo, não foi solicitado aquele cartão de crédito, né, consignado, é aplicado o dano moral em ré ipsa, né? Que aí a gente tem que comprovar o quê? Onde que fica a nossa prova? Que não foi solicitado. Então, comprovando que houve isso, a gente já tem ali o ato ilícito, né? E a gente vê sendo aplicado valores moderados em primeiro grau, ou então a gente vê que é feito desconto das parcelas desse empréstimo nos benefícios previdenciários. E às vezes em primeiro grau não se dá a restituição em dobro. E aí a gente já sabe que isso é um direito, né, do consumidor. Então a gente entra com recurso, porque a gente vê que o juízo de primeiro grau, ele é um pouco mais moderado, né? Então a gente entra com recurso e no tribunal, uma vez que existem entendimentos jurisprudenciais que nos dão esse respaldo, a gente entra com recurso e a gente muitas vezes consegue, né, o advogado de maneira ampla consegue reformar essas decisões, né? É interessante que acho que muita gente não imagina que a gente pode entrar com recurso para majorar esse valor, não só quando ele é indeferido. Isso. Então, não só quando ele é indeferido em primeiro grau, a gente entra com recurso pedindo a configuração do dano moral, mas também quando ele é num valor que a gente não está satisfeito, né, entre aspas, a gente pode pedir também a majoração em segundo grau. Sim. A gente falou, acho que deu pra gente adentrar bastante no dano moral do consumidor, na esfera do direito do consumidor, na esfera do direito do trabalho também. E como que é no direito de família?
A doutora Larissa acho que pode explicar pra gente. O dano moral na área ali da família pode ser considerado como no caso de abandono afetivo, às vezes em publicações, em revelações íntimas ali daquele casal também gera um dano moral. Outro dano que pode ser aplicado é no caso de alienação parental. Então, assim, a gente pode trabalhar ali em cima dessas situações a aplicabilidade do dano moral. Sim, até eu acho que tem bastante dúvida em relação ao direito de família, que a gente vê muito, mas ele me traiu. Eu quero uma indenização moral porque ele me traiu. Então, o que a gente vê nos julgados hoje, nos tribunais, é que a mera, né? A gente não pode falar mera, mas a mera traição, o mero fato da traição, não legitima o dano moral. Isso. Então, assim, o que pode acontecer? Onde esse dano moral pode vir em caso de traição? É quando essa traição, ela é muito exposta, né, de uma forma vexatória, de uma forma que atinge a integridade a honra daquela pessoa traída. Então, assim, para ter legitimidade, pra gente poder pedir um dano moral em caso de traição, precisa ter essa exposição mesmo, essa situação bem vexatória para aquela pessoa. Porque hoje em dia, você simplesmente provar a traição não tem gerado dano moral. Eu acho que o pensamento das pessoas é porque há um bom tempo atrás, antes da reforma do Código Civil, em 2002, o simples fato, né, da traição gerava o dano moral ali no divórcio. E depois do advento do novo Código Civil, não, né? A traição por si só, ela deixou de ser um dano moral. Às vezes trair ali, não. Hoje não. Eu acho que vem porque antes a gente tinha que motivar o divórcio, né? Então, Isso. Por que então o judiciário queria saber por que vocês estão divorciando? Quem que é o culpado? Quem traiu é o culpado? Então ele vai sair prejudicado. E hoje em dia não tem mais essa visão do culpado. Você pode se divorciar ali e o judiciário não tem o direito, vamos dizer assim, de saber o porquê vocês tomaram essa decisão, né? Porque é onde o Estado, ele entra muito na individualidade ali. Então, às vezes, a gente tem que separar. Não, peraí, aqui é a minha vida, aqui é o Estado. Então, assim, não vai adentrar tanto, assim, na minha intimidade. Ele ficou bem... Aí ele bem ficou ali, mais assim, tipo assim, não, tá. resguardar. Isso, ele ficou bem então, imparcial. A traição saiu um pouco tirou um pouco a relevância da traição, né? Agora, expor a pessoa a essa situação perante a sociedade, a traição de uma forma que atrapalha a pessoa a sair ali da sua residência, porque ela se sente humilhada, aí gera o dano moral. Claro que a gente tem que juntar provas também. Sim. E acho que a gente pode também falar um pouco sobre os danos extrapatrimoniais, né? O dano moral a gente falou bastante aqui, mas tem outros, né? Tem o dano à imagem, que também é considerado um dano extrapatrimonial, né? O dano à estética. Então, vamos falar um pouco qual que é a diferença desses danos. A questão do dano estético, ele é aplicado, por exemplo, se tem uma cicatriz, após um acidente de trânsito ali, tem uma cicatriz enorme no rosto, e a pessoa às vezes trabalha com a aparência, isso aí também pode gerar um dano estético. A gente fala também das cirurgias plásticas. Né? Quando teve um erro médico ali, que deixou uma cicatriz que não é o normal. E aí a gente pode ver a aplicabilidade desse dano estético também. E a gente tem também o dano à imagem, né? Como que é a aplicabilidade dele? Acho que a questão do dano moral por conta de uma lesão à imagem tá ligada aí à maneira como a sociedade enxerga a pessoa e até mesmo como o próprio indivíduo se enxerga na sociedade, né? A gente falou da questão do direito de família, né? Que a gente teve um caso recentemente daquele casal em que a mulher expôs o marido, né? Porque ele estava traindo ela. Aí ela expôs ele, fez perante toda a família, fez um vídeo, né? E publicou na internet. Acho que foi o caso que aconteceu no Sul, não me lembro muito bem, né? E aí ele
entrou com uma ação contra a esposa, né, alegando que ela feriu a imagem dele, né, porque ela expôs ele de uma forma midiática, né. Então é lógico que essa é uma questão que eu acredito que amplia bem a discussão, né, porque aí ele era uma pessoa que traía ela de maneira habitual, né? Ele era um traidor, assim, habitual. Então, ele tinha diversas amantes. A cidade era uma cidade pequena, todo mundo sabia. Então, de uma certa forma, isso lesou a honra dela. Mas aí ele traz que ela feriu a imagem dele, ou seja, a percepção que a sociedade tinha, né? E também foi uma questão que saiu da bolha ali, né? Virou uma questão bem midiática. Se eu não me engano, passou até no programa da Ana Maria Braga, alguma coisa assim, né? Como recordar? Foi um caso que ela expôs ele perante a família mesmo, assim. Reuniu a família e mostrou os prints, imprimiu os prints. Eu vi. Foi assim, né? E aí, ele pediu uma medida cautelar, né? Uma tutela antecipada. Mas, assim, de primeira mão não conseguiu, né? E essa questão ainda está sendo discutida. A gente teve até uma questão, né, dessa, até mesmo aqui na cidade, né? Que uma mulher expôs o namorado, né? Perante os amigos e a família, e publicou isso nas redes sociais. Então, assim, é uma situação que eu acho que cabe uma discussão, né? Na onde reside, né, o ato ilícito, quem causou, qual que é o efeito, né, a repercussão. Porque, de certa forma, tem ali um dano à imagem, né? Sim. Você tá sendo exposto ali pra várias pessoas do fato. Não sei o que eu acho. É que a gente aqui, como mulher, o que a gente pensa, né? Mais que justo, né? Merecido. Também tem, o que a gente pode também trazer é aquele casal, né, que eles trabalhavam juntos e estavam assistindo um show, acho que era o show de quem? Do Coldplay. Foi aquele caso internacional, né? E aí passou no telão os dois, aí foi onde a mulher descobriu que ela, na verdade, era amante, né? Isso. E aí ele, o que saiu na mídia foi que ele tentou processar o Coldplay de passar a imagem dele traindo a mulher dele no telão, tipo assim... aí vem do bom senso, né? Onde você tava, num lugar público. Sim. O que você tava fazendo? Você tava traindo sua esposa? Desculpa. Né? Quem o é Coldplay você, né? tem a ver com isso. Isso, porque ele era uma pessoa também que ele era... Acho que ele era CEO, né? De uma empresa muito importante lá fora. Ela era, acho que chefe do RH, alguma coisa assim. Eles estavam lá no camarote, né? Ou seja, uma coisa... pública, mais visível, né? Do que você tá lá na multidão. Na multidão, né? Então, assim, aí vem também do bom senso, né? Sim. E o que eu acho que a gente não entrou aqui também no assunto de dano moral contra empresas. Aliás, a empresa pedir dano moral. E eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Que a gente pensa assim, né? A empresa, ela é uma pessoa jurídica, né? Então, ela é dotada de personalidade. Então, aí o que a gente poderia trazer de exemplo para explicar o dano moral em relação às empresas? Que toda empresa, para funcionar, ela precisa ter um bom nome, né? Então, assim, o direito ao crédito. Então, quando você, às vezes, entrando lá, né, voltando para o assunto que a gente discutiu um pouco no começo, quando você faz uma negativação indevida, né, coloca essa empresa nos órgãos de restrição ao crédito de uma maneira indevida, ela não possui aquele débito, ou então ela possuía, mas pagou, e aquele crédito, aquela restrição ainda está lá. Isso gera aí o direito a uma indenização. A diferença é que a gente não, em relação às pessoas jurídicas, a gente não vê muito a ocorrência do dano moral em ré ipsa, né? Então, de maneira geral, em regra, como que funciona, né? Se eu faço uma alegação, eu tenho que comprovar, né? Isso aí o CPC traz essa disposição, que compete a mim o ônus da prova de demonstrar para o juízo que aquilo realmente ocorreu, e qual foi o dano, qual foi a extensão do dano, aonde que reside o nexo causal nessa situação. Então, quando em relação a empresas, principalmente,
Se a gente colocar aí na discussão empresa versus uma pessoa física, aí também vai entrar na questão de distribuição do ônus da prova, que aí, né, fica um pouco mais complicadinho de discutir, né? Porque geralmente, em relação às empresas, o consumidor, ele é hipossuficiente, e aí você trazendo ali verossimilhança para suas alegações, inverte-se o ônus da prova, né? Então também entra essa questão, né? É empresa contra pessoa física. A gente teve um caso no escritório de que foi uma empresa de telefonia que negativou o nome de uma empresa que é uma cliente nossa, e aí a gente trouxe isso para o juízo e ele entendeu que sim, que existia ali o dano moral. Inclusive, nessa situação, ele considerou que foi o dano moral presumido, porque a empresa, você já entende que, via de regra, ela precisa de ter um bom nome na praça para trabalhar, né, para exercer a sua função social, né? A gente trouxe ali, além disso, a gente conseguiu trazer provas de que essa empresa ela foi fazer compras de materiais e não conseguiu, né? Porque fazia as compras com pagamento a prazo, não conseguiu porque tinha essa restrição. Então a gente trouxe também essa prova e de uma maneira que a gente consegue sim configurar danos morais em relação às pessoas jurídicas. E agora a gente vai para o nosso quadro Mitos e Verdades, que eu coloco aqui algumas frases e aí a gente vai discutir se são mitos ou se são verdades. A primeira é: qualquer ofensa nas redes sociais dá direito a dano moral? Nem sempre. Nem sempre, né? Depende. Não, depende da gravidade da situação. Isso, depender do caso a caso, né? Igual a doutora Larissa falou, que existe muita questão das indiretas, né? Às vezes a minha mensagem ela é intencionada a você sabe, né? Mas eu não As pessoas em geral sabem, mas né, você não tem como ali comprovar essa questão. Então aí a gente diz que depende, né? Todo advogado, todo bom jurista gosta do depende, né? Que tudo hoje fica em dia na também análise tem do caso a muito caso. dos perfis fakes, né? Isso. Então, às vezes ali tem um perfil te ofendendo a sua integridade, a sua moral, mas você não tem como provar quem é. Então, assim, você vai poder pedir... Tem ferramentas para descobrir quem é essa pessoa? Tem, mas é um processo mais meticuloso, né? Mais demorado. Então, assim, a internet hoje, a gente já tem ferramentas que não permitem que ela seja terra de ninguém, né? Então, vai ter punições, mas aí é uma coisa muito mais elaborada, né? Porque eu acho que acredito que seja até um tema muito interessante para a discussão, que é essa questão da regulação dos provedores de internet, né? Que é algo que vem sendo amplamente discutido, que existem leis, né, que podem ser aplicadas para essas situações, mas como a gente vive num mundo que tudo é muito dinâmico, e hoje em dia essa questão de rede social, tecnologia, inteligência artificial, tudo evolui muito rápido. E a lei, ela não consegue acompanhar esse ritmo. Então, as disposições que estão lá, às vezes não conseguem socorrer uma situação pontual. Aí que vai se recorrer para analogia, né, para ver como a jurisprudência entende. Mas é uma questão que é muito interessante e amplia muito a discussão. Sim. A segunda é: dano moral é só para pessoas físicas? A gente acabou de falar, né, sobre isso. A gente já discutiu, né, que as empresas, elas têm personalidade, né, que é a personalidade jurídica, e que aí, a depender da espécie de lesão, né, a gente consegue configurar, sim, danos morais em relação às empresas. E o terceiro e último é: precisa provar o sofrimento. Em alguns casos, o dano é presumido, mas em outros não. Então, depende de novo. Depende também. Esperamos que esse tema tenha ajudado vocês a entender melhor sobre o assunto. Esperamos vocês na próxima quarta-feira. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar. Isso é muito importante pra gente.
E também nos acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram. Agora a gente vai ter uma conta no TikTok para vocês poderem acompanhar os recortes e os trechinhos, né, das nossas discussões. A gente espera que a discussão tenha sido proveitosa e a gente aguarda vocês na próxima semana. Não se esqueçam de ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares e até logo. Tchau.